Esses dias eu tava pensando que faz tempo que eu ando desanimado com Star Wars, é uma coisa que eu vejo meio que generalizada entre as pessoas, a não ser quem é muito fanático pela franquia. Eu tentei ser a origem disso e provavelmente é ali no episódio 9, né, a Ascensão Skywalker. Muita gente atribui tudo a domínio da Disney na franquia, mas eles fizeram coisas boas, mas a Ascensão Skywalker foi um ponto de ruptura muito forte, porque pra mim, pior do que um filme ruim, um filme até miserável, né? É quão covarde é a Ascensão Skywalker, porque ele pega um filme anterior, Os Últimos Jedi, que é um filme ousado, corajoso, que tenta, né, trazer algo novo, desconstruir e expandir a mitologia da franquia, que é recebido com muita birra e desaprovação por uma porção de fãs aí conservadores que não entendem a proposta original da obra do George Lucas, né? E aí a Disney, querendo agradar todo mundo, vai lá e faz um filme de pazes para emendar, acaba anulando todas as mudanças aí e novidades que o Rian Johnson traz no Last Jedi e cria um filme que, como eu falei, ele é covarde e ninguém gostou desse filme, né? Os fãs de The Last Jedi não gostaram, mas também os fãs mais conservadores, porque o filme é um filme que não leva a lugar nenhum. O Palpatine volta do nada, a relação do Kylo Ren com a Rey é, sabe, coisa de filme teen da Disney. E ele fica socando cenas de ação dentro do filme para tentar compensar esse roteiro completamente falho, o que acabou, né, prejudicando ele como um todo, tanto que agora as conversas são de que a Disney quer transformar essa terceira trilogia em Legends, não vai mais fazer parte do canone porque eles, né, prejudicaram tanto a imagem de Star Wars e mexeram no canone, né, mexeram, depois reverteram, ficou uma coisa tão ridícula que estão pensando em anular para começar de novo, que infelizmente eu acho que é necessário, porque apesar de eu ter gostado muito de The Last Jedi, ele é um filme que eu nem tenho mais vontade de assistir, por causa que ele foi basicamente anulado, né? A Ascensão Skywalker é tão ruim que prejudica ele, então tu já vê com gostinho amargo, então acabou que é uma trilogia que, tanto que quando sai um ranking dos mídias mais assistidas de Star Wars no Disney Plus anual, todo, né, May the Fourth be with you, dia 4 de maio, que é o dia oficial da franquia, sai a ranking das séries e filmes mais assistidos, nunca tem nada da nova trilogia, é sempre prequel, séries e série clássica. Mas enfim, eu já tava em paz em nem assistir mais a franquia, né? E aí eu voltei com a série do Mandaloriano, que também não tinha tanta vontade, mas eu via tanto Na época era Baby Yoda, né? Não tinha o nome Grogu nas redes sociais que eu tive interesse. Mas foi especialmente aí com Andor que eu voltei a ter um interesse, um fascínio, uma admiração por Star Wars, ver todo o potencial que essa série tem, né? E não somente um negócio para ficar mantendo a marca ativa, mas que acaba saturando ela e mostrando o pior dela, que é as séries aí, até a própria terceira temporada de Mandaloriano, os filmes, mas de Skeleton Crew, Acólito, Ahsoka, que não são necessariamente horríveis, mas são coisas que não marcam, são coisas que parecem que está lá só para vender e para manter a marca ativa. Mas Andor é uma coisa que não só é de volta a Star Wars, como é melhor do que Star Wars, né? Ela é tão boa, tão elegante, tão rebuscada, em como ela desenvolve, tão profundo os seus temas, mesmo que eles já estivessem lá desde a síntese da franquia em Uma Nova Esperança, mas, né, desenvolvidos de um modo mais maduro, muito contemporâneo em relação aos tempos de hoje, esse combate ao fascismo, já que Star Wars basicamente foi inicialmente uma alegoria, né, do Vietnã contra os Estados Unidos, né, a Aliança Rebelde sendo, né, os Vietcongs sem estrutura, mais desorganizados, mas mesmo assim conseguindo usurpar o poder, né, megalomaníaco de uma nação, de um império ali que tem tudo a seu favor. Mas enfim, Endor consegue então expandir Rogue One, que já era um filme bom, mas consegue dar toda uma nova vazão e significado à Aliança Rebelde, que antes era basicamente, né, sintetizada no trio principal, né, da Leia, do Han Solo e do Luke como escolhido. Endor traz rostos, nomes, né, e personalidades a todo mundo que está por trás e que não é um super-herói, mas sim somente pessoas combatendo esse império, né? Para mim, o Cassian Andor talvez seja o personagem melhor construído
ele e o Luthen dentro de Star Wars. Mas enfim, tudo isso para dizer que mesmo eu sabendo que nem tudo pode ser Endor, porque se tudo fosse Endor, nada seria, né? Nada vai, se tudo tiver um nível tão alto, tu vai acabar ficando dessensibilizado. Mas eu sei que Star Wars é uma franquia que depende muito de merchandising, né? A criação do merchandising para o cinema está muito associado à criação de Star Wars lá com o George Lucas nos anos 70. E é uma coisa que o seu conceito traz muito público infantil e Endor, querendo ou não, né? É um público mais maduro, esperamos, apesar de muita gente já estar com cabeça tão bitolada aí de redes sociais e TikTok, Reels, que não consegue mais prestar atenção em algo que tu necessite assistir sem o celular. E todo esse rodeio para falar também que eu ainda tenho esperança de Star Wars, que as 2 primeiras temporadas de The Mandalorian são boas, mas que a Disney, nesse filme, O Mandaloriano e Grogu, infelizmente ela tenta provar que Star Wars ainda pertence à grande tela. Esse era o grande objetivo do Filoni e do Jon Favreau, mas a impressão que dá que esse filme é que eles provam justamente o contrário, né? E não é um demérito estar na TV, porque como eu falei, Endor pra mim é no mínimo melhor que 10 dos 12 filmes de Star Wars. Tu pode debater ainda se A Vingança do Sith, episódio 3, e o episódio 5, Império Contra-Ataca, são melhores ou não, mas é uma grande série, uma grande produção, mas que é relegada, né? Talvez por um retorno inferior ao streaming, porque nada justifica, infelizmente, o Mandaloriano e Grogu pertencer, né, ao cinema. O Filoni já falou que o roteiro da série da 4ª temporada estava pronto e eles decidiram levar ao cinema para ganhar dinheiro fácil. É basicamente o que Moana 2 fez, né? Eles iriam fazer uma série de Moana e aí os executivos lá pensaram, não, vamos transformar isso num filme. Ganhou mais de 1 bilhão, mas é um filme que é bem questionável, né? E tu vê claramente que ele é estruturado para ser uma série, porque os arcos têm início, meio e fim, com um pequeno norte final que alinha toda a temporada, e aqui nós temos isso bem visivelmente, né? E até mais gritante, né? Tu vê quando começa um arco que é o primeiro embate com os Hutts, então resgatando o sobrinho deles, aí tem o arco que é o Grogu cuidando, né, do Mando. E isso não é ruim, mas é uma narrativa cíclica que se torna repetitiva, sem risco, né? E chega um ponto que fica aborrecido ali. É um filme de mais de 2 horas, né? Se ele fosse diluído em série, tu sentiria menos. E isso não é questão de tu não ter spam de atenção por causa de redes sociais, que nem eu falei antes, é realmente porque essa história não tem nada para contar que merecesse isso. E não é problema de ser despretensioso, como eu falei, nem tudo precisa ser sério e profundo que nem Endor, mas mesmo como um fator mais lúdico de Star Wars, né, que tem aqueles conceitos mais clássicos de sabre de luz, de naves espaciais, de tininho e tudo mais, de criaturas fofas, ele não tem um enredo elaborado a ponto de merecer um longa, sabe? São tramas menores justamente feitas para seriado que seria Mandalorian e Grogu, vocês me entendem? E nós sabemos que Star Wars funciona na tela grande porque o conceito da franquia, ele é feito para grandes produções, para um cinema robusto, de tela grande, boa qualidade de som e de imagem, vai ser muito mais impactante tu ver, né, do que tu vê na TV, por maior que seja, né? Vai ser muito mais catártico. E o Mandaloriano e Grogu não traz isso, sabe? E é uma coisa que eu sempre associo à série, à própria figura do Pedro Pascal, né? Que ele passou por um momento que ele foi saturado, porque ele era um ator, ele é um bom ator, ele é charmoso, ele tem essa postura rebelde, mas ele foi tão usado, normalmente com personagens de personalidades similares e inclusive, né, a mesma caracterização, a mesma aparência, que ele se tornou uma figura antipática, uma figura saturada, ninguém mais aguenta. Ele está em Mandalorian, ele está em The Last of Us, ele está na Marvel, além de outros filmes por aí, como Eddington do ano passado, como Os Materialistas, 5, 6 filmes e séries do Pedro Pascal no ano, e normalmente interpretando um cara muito similar e com a mesma aparência, né? Mandalorian tem esse mesmo fator. Ela foi uma série que, no momento de extrema baixa de Star Wars, ela foi um refresco, ela trouxe algo novo. As 2 primeiras temporadas são muito boas, mas ela saturou, e muito por causa dessa mesma covardia que afundou a ascensão Skywalker, né?
O Grogu é um exemplo disso. O Grogu é um personagem fascinante, né? Ele é muito adorável. Toda a cena dele nesse filme arranca, né, suspiros e sorrisos da plateia, minha inclusa, não serei hipócrita. Comecei a ver a série de tanto ver o Grogu nas redes sociais, o efeito prático dele é muito bacana, é muito bem feito, mas o arco dele se encerrava na segunda temporada quando ele ia com o Luke. Mas aí eles ficaram tão sem saber o que fazer com o roteiro que resgataram ele. A terceira temporada é um negócio esquecível, né? Ninguém assistiu, ninguém sabe dizer o que aconteceu, ela não anda basicamente. E esse filme é a mesma coisa, né? Parece que acabou a história, acabou o arco dele, eles não conseguiram trazer algo novo, né? Ok, vamos fazer ele ficar sempre com o Mandalorian, com o Mando, mas qual é o arco dele? Ele tá ali, ele ajuda, ele é fofinho, mas ele tá só existindo, ele tá completamente estagnado como arco narrativo, a mesma coisa serve para o Mando, né? Ele tá lá lutando, mas então essa estrutura é justamente a estrutura clássica de TV, que é séries que a gente viu como Buffy, como Sobrenatural, que são séries, né, do monstro da semana. Mandalorian está virado na mesma coisa, e não é ruim, mas não funciona num filme de 2 horas que tu fica vendo. É como esse hábito recente que fizeram até com animes, não só com filmes, mas, por exemplo, aí com Demon Slayer, que tu lança o arco da temporada no cinema para trazer mais dinheiro, mas a estrutura dele é completamente montado para TV. E aqui não tem risco, né? Não tem seriedade. Isso é uma coisa que eu reclamo muito em relação ao que está, né, em Andor, porque Andor é uma série mais séria que tu nunca sentiu tanto o peso do Império, o quão, né, fascistas eles são, quanto eles oprimem as pessoas, quanto em Andor. Antes eles, claro, era uma coisa muito maniqueísta, né? Eles são o mal, nós somos o bem e deu. Agora não, né? Tu sente como eles oprimem as pessoas, tu sente raiva nos pequenos atos. Inclusive os Stormtroopers nunca foram uma ameaça tão séria quanto são em Andor. Aqui em Mandalorian e Grogu tu volta àquele esquema anterior, sabe? Muito simplista, muito raso. Vocês me entendem? Você nunca sente, mesmo quando o Mando está na pior, que ele tem risco de vida. Vocês me entendem? E isso acaba fazendo que tu fique muito passivo, muito dessensibilizado na narrativa. Você não sente, ok, tenho que me preocupar, ai que tensão. Então, acaba sendo decepcionante esse retorno de Star Wars aos cinemas, que nem eu falei, nem tudo precisa ser Andor, mas você tem que tentar aprender com o que tem de melhor ali e entender o que deu errado na terceira trilogia, especialmente na Ascensão Skywalker, e mudar. E a Disney parece que não aprendeu ou não quer aprender, e tudo bem, se é isso que você quer. Se então o foco parece de Star Wars realmente virou vender merchandising, vender bonequinho ao invés de uma qualidade narrativa, né? Tanto que Mandalorian e Grogu ainda tá aí, vamos ter mais. E Andor, que era para ser 5 temporadas, o Tony Gilroy teve que reduzir para 2 porque não estava dando o retorno financeiro esperado, além de não vender bonequinhos, porque não temos, no geral, essas figurinhas aí, droids e criaturas que são pets, que basicamente é o que o Grogu virou, né? Enfim, é isso. Infelizmente aí, Mandaloriano e Grogu não recomendo muito não.